Estamos ao vivo já no Instagram. No YouTube vai subir, eu sempre coloco no YouTube porque às vezes é fácil para a gente poder escutar em outro tempo com a velocidade mais alta. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco agitada, eu não consigo escutar na velocidade normal. Para mim tem que ser 1.75 a 2, assim. Então no YouTube a gente consegue fazer isso, né? Então vai estar no YouTube, já estamos ao vivo no Instagram. Nós estamos aqui transmitindo esse programa pela Rádio Belém FM, que é uma rádio web que pode ser acessado, né, pelos aplicativos, quando for Android. Também podemos acessar ele no nosso computador ou nosso iPhone também. Meu nome é Janice Leite. Nas minhas redes, né, para quem está ouvindo a rádio, gostaria de ver depois, né, como é que eu busco? Minhas redes são Janice Leite. E lá vocês vão achar, tanto no YouTube como no Instagram, os canais para poder ver e não só ouvir. Né? Hoje a gente vai então ler o Provérbios 5, estamos aqui às 7h49, vamos ler o Provérbios 5 então. Antes eu gostaria de fazer uma oração para que a gente possa dar uma relaxada, para que a gente possa entrar de verdade, né, dentro desse projeto, dessa jornada. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, lhe pedindo que o Senhor coloque seus anjos em volta de nós, da nossa mente, tranquiliza a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração, abre essa mente e o nosso espírito para que a gente receba a Sua palavra e para que a gente de verdade seja edificado por ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amados, a gente está lendo Provérbios. Provérbios está no Antigo Testamento. E Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão governou por 40 anos numa época que tinha muita guerra. E ele só conseguiu governar 40 anos com muita paz porque ele teve sabedoria. Sabedoria é essa que foi dada por Deus. Quando ele teve, Deus apareceu num sonho para ele. E aí Deus perguntou o que você gostaria que eu te fizesse. E ele disse: Senhor, eu gostaria de sabedoria para poder governar bem o meu povo. Então Deus, ouvindo e se alegrando com o pedido do coração de Salomão, porque ele não pedia algo que era para ele pedia algo que era para a comunidade onde ele governava. Então Deus, olha, além de sabedoria, eu vou te dar muito mais. Ontem a gente até leu aqui no final... No final do 3, na verdade, em sua mão direita a sabedoria oferece vida longa e na sua mão esquerda ela te dá riquezas e honra. E foi isso que Salomão pediu. Salomão pediu riqueza, sabedoria e aí ganhou riqueza e honra, porque esse é o resultado de quem faz as coisas do jeito que tem que ser, com obediência. E hoje, amados, nossa leitura hoje ela é uma leitura um pouco mais brava, eu diria assim. Não só isso, a gente vai falar sobre a advertência à imoralidade. Hoje a leitura de Provérbios Provérbios hoje vai falar sobre imoralidade, capítulo 5, né? Então vamos lá. Salomão falou muito isso. Por quê? Porque tem muitas advertências à imoralidade. Primeiro, porque Deus ama a família. E quando a gente não se torna moral dentro da família, você vai quebrar uma das pedras preciosas de Deus. Então vamos acompanhar Provérbios 5. Eu vou lendo e vou explicando conforme a gente está acostumado a fazer. E vamos lá. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os lábios guardem o conhecimento. Gente, tem tanta coisa escrita aqui, vamos lá. Eu vou explicar porque aqui tem muitas coisas escritas, vamos lá. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Lembra que a gente falou que nós temos dois tipos de sabedoria, a vertical, que é aquela que vem do céu, que é o que vem de Deus, e a horizontal, que é aquela a partir daquilo que a gente aprendeu aqui no mundo. E a gente está buscando agora aquela sabedoria do céu, porque com a sabedoria do céu, a gente vai conseguir chegar dentro direcionando nossa vida ao propósito que Deus tem pra gente. Então, vamos lá. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, a sabedoria de Deus que está aqui no livro dele. Incline seus ouvidos à minha inteligência. Quando fala incline seus ouvidos à minha inteligência, ele está dizendo, abra as portas. Quando eles incline seus ouvidos, o ouvido, o paladar,
os canais, né, ouvido, paladar, o tato, a audição, o olfato, são portas de entrada, são canais de entrada da nossa alma. Então, quando ele diz assim, ó, incline seus ouvidos, abra as portas. Abra as portas da sua alma para esse novo conhecimento. Ele entra primeiro pelo ouvido, né? Normalmente pelo ouvido, mas quando a gente lê a Bíblia, pela nossa visão, né? Então, abra as portas, inclina as janelas da sua alma para o conhecimento. É isso que ele está falando. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, abra as portas da sua alma à minha inteligência. É isso que está sendo falado. Para que você conserve o discernimento. Lembra que a nossa, para a gente ser sábio, são 5 passos? Primeiro eu tenho que ter uma fonte nova de conhecimento. Qual que é a fonte que eu estou buscando? A Bíblia. Né? Quais são as fontes? São vídeos bons, áudios bons. Então, às vezes eu quero mudar a minha forma de pensar, eu preciso colocar outras coisas na minha cabeça. Por essas canais da alma, que são a visão, o olfato, o paladar, a audição, né? Então, eu vou abrir o canal da minha alma com novo conhecimento. Então, novo conhecimento, eu vou entender e vou discernir. E aqui tá falando, incline seus ouvidos, abra sua alma, tá dizendo aqui, a minha inteligência, para que você conserve o discernimento. E para que seus lábios guardem o conhecimento. Olha só, seus lábios guardem o conhecimento. O que a gente precisa entender com isso? Os lábios também vão tirar de dentro da gente, são portas da nossa alma também, e vai fazer com que a gente vai fazer com que a gente transborde, né, aquilo que temos dentro da gente. Então ele está dizendo, abra, guarde e transborde aquilo que tem dentro de você, mas que seja de qualidade. Tudo que tá, olha só, isso aqui que a gente leu agora, 1, 2 do capítulo 5, está falando no processo da sabedoria. Coloque coisas boas na sua cabeça, transforme seu coração, abra sua mente para transformar com conhecimento e qualidade e depois transborde. Esse é o programa, o nosso programa ATT. Vamos aprender, vamos transformar e vamos transbordar. Que coisa linda isso, né? 3. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e suas palavras são mais suaves do que azeite, mas o fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Quando fala aqui, porque os lábios da mulher imoral, a gente tem que ler os lábios do pecado, do homem ou da mulher imoral, destilam mel, né? Suas palavras são suaves, mais suaves do que azeite, mas o fim é amargo, o fim do pecado é amargo, como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Olha que coisa, né? Os lábios guardam conhecimento, a gente falou lá no começo, mas se você pega, né, os lábios infiéis aqui, os lábios do pecado, ele traz fel, né? Os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem ao inferno. Ela não traz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Ó, aqui tá falando do adultério, especificamente, tá? Do adultério, e o adultério não é aquele ato que acontece quando efetivamente fazemos, mas quando a gente efetivamente pensa. Quando a gente começa a pensar, a gente começa a adulterar. Então a gente tem que cuidar com os nossos pensamentos. Vigiem aquilo que vocês pensam, porque quando eu consigo confirmar algo na minha cabeça, logo eu vou fazer. É meio caminho. Quando eu consigo ver alguma coisa, quando Deus me possibilita ver, mesmo que não seja dentro dos seus caminhos, logo pode acontecer. Então tire esses pensamentos. Como é que eu vou tirar, Janice? Né? Quando eu penso, eu tenho um sentimento aqui, tem um negócio muito bacana. Quando eu penso, me gera um sentimento. Quando eu penso em adulterar, quando se pensa, eu não vou falar eu penso porque eu não penso. Então, quando se pensa em adulterar, já gera um sentimento. Com esse sentimento gera uma emoção, com a emoção gera ação, isso é científico. E aí quando se começa a pensar no adultério, pode-se fazer isso, né, porque gera-se uma ação. E como é que eu faço para mudar isso, Janice? Começa a colocar coisas novas no teu pensamento, vigia o que tu estás pensando, vigia o que tu estás vendo, que está fazendo com que você crie esse tipo de pensamento. Vamos lá no 7. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o teu caminho dessa mulher, desse pecado.
Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Aqui tá mostrando qual é o pedágio do pecado do adultério. Todos os pecados, ele tem um pedágio a ser pago, né? Qual é o pedágio do pecado do adultério? Olha só, para que os estranhos não se fartem com seus bens. Seus bens vão sair da sua mão. Talvez seja por isso que as pessoas que cometem esse pecado nunca consigam ter nas suas mãos os bens. Porque Deus não deixa, porque esse é o pedágio. Para que os estranhos não se fartem com seus bens e o fruto do seu trabalho não se acabe em casa alheia. Então, vigia se não está acontecendo isso na sua vida. Faça pelo motivo certo, né? Não peque, né, pelo adultério, mas porque é errado, não porque você vai perder os seus bens, mas o motivo certo é fazer o certo porque agrada o coração de Deus, mas vigia o que está acontecendo, porque aqui tem uma promessa, e a promessa de Deus ela não volta vazia. Fuja da aparência do mal, está lá em Tessalonicenses, né? Fuja da aparência do mal. Se você já vê que o negócio está ficando complicado, fuja. Não abra a porta, isso é uma brecha que você abre para que o inimigo entre na tua casa e acabe com a tua vida. Vamos lá no 11. Eu disse que hoje não ia ser fácil. E olha, tem um monte de coisa para falar aqui, eu não estou falando. Casadaço. Eu tenho um monte de coisa na minha cabeça, mas eu não estou com medo de falar. No fim da sua vida, você ficará gemendo. Olha só, vamos arrumar minha Bíblia direito aqui, porque ela tá muito pesada. Olha só, isso aqui ainda é o pedágio, né? No fim da sua vida, você ficará gemendo, quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Vai ser desgastado seu corpo, né? Como é que eu faço então, Janice? Pare de pecar, se arrependa, pare de fazer, peça desculpa, perdão, e pare de fazer, simples assim. Então você dirá no 12, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa, no meio da congregação reunida. Aqui tem uma forma de se arrepender, né? E mostra que vai cair em ruína diante dos seus e dos outros. Então, o pecado, gente, do adultério, ele é muito sério, né? Aqui tá dizendo que o pedágio vai perder seus bens, seu corpo vai se consumir e você ainda vai ser desmoralizado na frente dos seus. Isso é o preço por a gente não, tirar isso da minha vida, não vou profetizar isso nunca na minha vida, por aqueles que escolhem o pecado, esse é o preço. E a gente tem que ter conhecimento disso e dizer, tá bom, eu escolho mesmo assim. E aí você vai colher os frutos daquilo que tu for fazer. No 15, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? O que está falando aqui? Ó? Beba a água da sua própria cisterna. Beba. O que é uma cisterna, né? A cisterna ela gera uma vida. Cisterna, água pura, água limpa, água da fonte. Ele gera vida. Então, o que é o casamento, né? O casamento, você junta duas pessoas, elas se tornam uma só, então você tem que beber água da sua própria cisterna, que é do seu casamento. Tem um relacionamento mais íntimo com o seu casamento. Veja o que está te faltando. Por que você está olhando para fora? Por que você está olhando para fora do seu casamento? Será que está faltando o quê? Conversem, gente. A gente vê que falta tanta conversa. É o diálogo que muda tudo. Converse sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gostaria. Conversem. Por que se conversa lá fora e dentro do casamento não se conversa? Então, olha só, aqui tem uma advertência, diga, ó, beba a água da sua própria cisterna, das correntes do seu poço, por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água nas praças? Por que você está jogando fora o que você tem dentro de casa? Por que está fazendo isso? Dentro do teu casamento tem uma cisterna, dentro do casamento tem uma cisterna.
E você tem que olhar para o que você está fazendo, deixar de ser soberbo e ter esse mau comportamento, porque isso é uma das coisas que Deus odeia, tá lá em 8:12. Deus odeia o mau comportamento, o soberba. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. 17. Que sejam para você somente e que não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o teu manancial, o teu casamento, a tua vida conjugal. E alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Gente, para e pensa. Será que é o relacionamento? A raiz do pecado, gente, vai tirar, né? Identifique isso na tua vida. E a raiz do pecado, o adultério, que é essa raiz, ela vai tirar o foco do teu caminho com Deus. Será que você está olhando pornografia no teu celular? De repente se alimentando sozinho aí com a masturbação ou com pensamentos bizarros? Eu disse que ia ser forte hoje, mas eu preciso falar isso. Será que não está na hora de você se reconciliar com Deus, pedir perdão por o que você está fazendo, pedir perdão para as pessoas que está, né, aí maltratando, por essa tua postura em casa e reiniciar, fazer de novo? Todo dia Deus está te dando um sopro novo de vida para você fazer direito, não é para você entortar as veredas da tua vida, não. Quem sabe o que está faltando na tua casa é um relacionamento melhor? Busca sabedoria, encontre o equilíbrio e o bom senso. Busque conhecimento, estude o que está faltando. Comunique coisas novas. Às vezes o que está faltando é relacionamento. Como é que eu me relaciono com Deus? Eu começo a conversar com meu Deus, eu começo a estudar a palavra dele, e aí eu tenho mais intimidade. Faça isso com a sua esposa ou com o seu esposo. Comece a conversar mais com ela, comece a ter mais intimidade. Comunique outras coisas. Deixa um bilhete hoje. Deixa um bilhetinho. Muda tudo. Mulheres, feche essa boca, pelo amor de Deus. Encha sua boca de água de farinha. Comunique coisas novas. É dessa forma que a gente vai gerar um resultado novo. Às vezes estamos tão acostumados com a bagunça da casa, com a brigaceira, com aquela confusão. Isso já traz até dentro de um barril de cocô. A gente se sente confortável porque ele está quentinho. Saia desse barril. Se ele está esperando que você brigue, feche sua boca. Fecha sua boca. E vai perder o primeiro que falar. Faça isso. Eu fiz isso. Eu estou contando um testemunho e muda tudo. Porque às vezes as pessoas estão esperando de você aquela tua reação que é todo dia, que é brigar, e a gente fica viciado nessas sensações. Tire isso da sua vida, isso não é de Deus. De Deus é paz, tranquilidade. O teu lar tem que ser um lar onde as pessoas voltem e queiram ficar ali dentro, porque tem a presença de Deus, porque você é a dona da sua casa, o homem é o sacerdote do seu lar, as pessoas se sentem acolhidas. Esse é o lar que Deus quer, não é essa confusão. Tenha mais relacionamento, comunique diferente, tenha novidade de vida. Talvez você esteja precisando de uma novidade, deixa um bilhetinho. Eu te amo. Gente, se eu começo a pensar, se vocês começam a pensar, assim, eu não vou falar eu mais, se vocês começam a pensar que eu não gosto, porque esse homem, porque ele sempre faz isso, porque não sei o quê, que fica aquela voz no teu ouvido, essa voz é de Satanás. É o inimigo que está aí contando, ele está pegando aquilo que você está deixando, e ele está pegando e está se divertindo, ele está rindo do teu lado agora. Repreenda esse maldito. Jesus não falou? Jesus fez de tudo, né? Jesus fez de tudo. Ele, né, Lázaro, 4 dias, 6 dias, a história fala que é 6 dias mais ou menos, Lázaro estava morto pelo caminho que Jesus andou, voltou. E ele ressuscitou Lázaro. Imagina se ele não consegue, se ele ressuscitou, imagina se ele não consegue reconstruir. Mas para isso precisa comunicar diferente, precisa fazer diferente. Eu não sei nem por que eu estou falando isso tudo. Comunique diferente, faça diferente, vocês vão ver que vai mudar. São pequenos passos para a sabedoria. A sabedoria não é um botão.
A sabedoria é uma continuidade de coisas novas. Comunique coisas diferentes, bota um louvor e diga, Senhor, só por hoje eu vou calar essa minha boca. E faça amanhã de novo, só por hoje. Não é aceitar tudo, amadas. Mais para as mulheres, porque eu sei que nós somos mais fervorosas, né, numa discussão. Não é para aceitar tudo, é para ter sabedoria no falar. E falar só na hora que precisar. E aí você vai tirar o pino do centro desse homem, porque ele não vai entender o que está acontecendo. Comunique coisas novas. Faça isso, funciona. Eu digo que funciona porque eu fiz. E esse é um testemunho. Vamos lá para o próximo. Ai, Jesus querido. 20. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? 21. Porque os caminhos dos homens estão diante de Deus, aos olhos de Deus, do nosso Senhor. E Ele considera todas as suas veredas. Deus vê tudo, amados. Você está escondendo de quem? Quem que está enganando? Você está enganando a quem? O oculto escondido vai vir à luz. Ele vai aparecer. Ainda mais se a mulher foi sábia e pedir isso para Deus. Ela vai saber. Ele vai saber. Deus vai mostrar. Porque Deus sempre se inclina para um coração que está pedindo a resposta. Ele vai mostrar. 22. Quanto ao ímpio e suas iniquidades, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Você também está pecando, você é um ímpio. Se você está pecando, você caiu na conversa do pecado, você é esse que eu estou falando. Você será preso com as cordas do seu próprio pecado. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Falei que ia ser forte hoje. Tantas coisas ainda para ser faladas sobre isso. Todo mundo que vive no adultério é um insensato, mas isso não quer dizer que seja uma sentença de morte. Não, você pode mudar todos os dias. Quando Deus te dá um sopro de vida novo, Deus te dá a possibilidade de fazer coisas novas. E é só decisão, tudo é decisão e obediência. Decida por ser novo, decida por fazer diferente, decida por ter uma vida próspera com a sua família, decida amar essa família. Todos nós somos falhos. Isso é, né, tem que ser claro para todo mundo. Não fique trocando de CPFs. Hoje a gente vê os casamentos, muitos casamentos em volta de mim estão se desfazendo. Parece que tudo ficou meio reciclável, né? Meio descartável. E não é assim. Não foi isso que Deus nos ensinou. Então entenda que você precisa lutar pelo seu casamento se ele é um casamento embaixo do favor de Deus. Todo casamento é. E se você não é casado, só mora junto, ajusta a sua casa. Tá errado. Você não tá casado aos olhos de Deus, né? O que está fazendo aos olhos de Deus? Você tá, né? Ainda está promíscuo, ainda está em pecado. Façam isso, amados. Tem muitas coisas para falar nesses 5, mas eu queria que vocês ficassem com uma coisa na cabeça de vocês. Que só um coração sábio pode agir nessas mudanças. Só um coração sábio pode fazer essa diferença, comunicando coisas diferentes. Então você vai ter que optar em ser essa pessoa hoje, ou homem ou mulher. Faça diferente. Mulheres, façam algo diferente. Agrade de forma diferente. Deixa um bilhetinho. Surpreenda. Traga uma novidade de vida. Mude as coisas. Não importa se tem 6 meses de casado ou 60 anos. Faça diferente. Tenha novidade de vida. Ninguém aguenta viver uma vida igual todos os dias sem nada de novo. Faça diferente. Homens, pegue uma florzinha lá no jardim. Deem a ela. Parem de brigar. Sejam sábios. Busque a sabedoria no céu. Não busque no amigo, nem no Facebook, nem no Instagram. Isso não traz nada, gente. Só se for no nosso aqui, né, pastor? Aqui você vai aprender algumas coisas. Amados, que palavra hoje, né? Posso fazer um adendo aí para você? O pastor vai falar. Vamos deixar aqui. Aqui é a voz da sabedoria. Agora deixa eu arrumar para ele falar. Peraí, pastor. Vamos que eu quero que o senhor apareça, inclusive, no nosso
Vira lá, pastor, um pouquinho, para o senhor aparecer lá. Isso, olha só, o pastor vai falar agora aqui, o pastor Ricardo Costa. Bom dia, paz do Senhor mais uma vez. Já tinha feito uma participação no início, mas não estava no Instagram. No Instagram não. Perfeito. Querido, só um adendo a essa mensagem aí sobre as mulheres. O próprio Salomão, lá em Provérbios 21, 19, ele diz, você vai chegar lá, é claro, né? Mas já que você está falando ali do comportamento da mulher, olha que conselho do Salomão. E se você ainda não pratica isso, pratique. Ele diz, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Sim. Já pensou? Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Querida, se você é uma pessoa rixosa, iracunda, o que é rixosa? Que se ira com facilidade. Pavio curto, digamos, né? Pavio curto. E se você é uma pessoa iracunda, que fica brava, uma pessoa brava, né? Rebelde, procure os dons, os frutos do Espírito Santo. Longanimidade, mansidão, alegria. E Deus dá. Amém, queridos? Então, quando eu li essa palavra, assim, eu digo, nós temos que ter esse conhecimento para passar para a pessoa, que às vezes a pessoa, ela é rixosa e iracunda e não sabe. E muitos casamentos, missionário, acabam sendo destruídos por falta de conhecimento da palavra. Senhor, próprio, por que, né? que o Senhor permitiu me separar do meu marido? Né? Por que a gente vive brigando? Mas aí você vai lá para Provérbios 21, 19, né? Porque eu era uma pessoa rixosa, iracunda, e meu marido leu essa palavra, e eu vou fazer isso que Salomão está falando. Salomão está dizendo, é melhor se separar do que viver que essa mulher é rixosa e iracunda. Não que a gente queira isso, mas é um ensinamento para você mudar o seu comportamento, né? E você falou ali também, cuidado com as palavras. Tem uma referência bíblica que eu não me lembro agora, mas diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sim. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Quando você fala com seu esposo, você transmite graça? Quando ele pisa no seu calo, uma linguagem figurada, né? Como é que você responde para ele quando ele pisa no seu calo? Amém, queridos e queridas? Então fica essa passagem, essa mensagem para vocês. E Deus, ele honra o casamento, ele abençoa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Uma vez eu vi a mensagem de um pregador bem bacana, não vou citar o nome aqui, e ele disse que às vezes a esposa não trabalha fora, é do lar, né? E o marido está lá no escritório, trabalhando e tal. Chega em casa, a esposa está lá, toda desarmada, o cabelo parece de uma bruxa, cheirando a cebola. Né? Aí o cara chega ali, como é que vai, né? Então, você tem que se arrumar bem para o seu marido. Não é vaidade, não. Né? Não é vaidade você se arrumar bem para o seu esposo. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe o casamento de vocês. Busque sabedoria no Senhor, que Ele vai lhes dar. E o casamento de vocês vai glorificar o nome dEle. Amém? Amém, amém. Provérbios 2, 21, 19, hein? Dá uma olhadinha lá, se você se enquadra ali. Olha só, coisa Obrigado, linda. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Coisa linda, né? A sabedoria está aqui, né? É só a gente buscar. Nós vamos encerrar agora aqui no Instagram e depois a gente vai, né, continuar na rádio. A gente está transmitido pela Rádio FM Belém, Belém FM. Tá bonita. E aí a gente vai continuar aqui na rádio, para quem quiser acompanhar ao vivo, né, o Instagram, eu, Janice Leite, ou para quem quiser ver também lá no nosso YouTube, também vai ser carregado. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração para finalizar a leitura, tá? Para finalizar a leitura, para que quem está no Instagram receba essa oração. E a gente vai continuar na rádio, a nossa programação, que ainda temos várias coisas para falar. Vamos lá, vamos dar uma relaxadinha, vamos colocar a mão no nosso coração, quem puder, né? Vamos colocar nosso pensamento ao céu, vamos começar a agir como sábios, né? Senhor, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço agora, Senhor, pela Tua palavra, o que nós estamos falando hoje.
Obrigada, Senhor, por esse conhecimento de provérbios. Fomos lembrados da importância do discernimento e da integridade em nossas escolhas, cuidando bem das nossas famílias. Pedimos, Senhor, a tua sabedoria, que a tua sabedoria esteja sempre em nossos corações, para que possamos evitar os caminhos enganosos e viver de forma que não te agrade, Senhor. Não queremos viver nesse caminho, queremos agradar seu coração, Pai. Ajuda-nos a buscar a verdade e a sabedoria em tudo que fazemos, Senhor. Que cada decisão seja guiada pelo teu Espírito, Pai. Espírito Santo de Deus, vem habitar dentro de nós agora. Nós queremos ser puro, Pai. E que nossas vidas reflitam a tua luz e a tua santidade. Dá-nos, Senhor, a força para a gente permanecer firmes no teu caminho, honrando-te em cada passo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que continue a nos guiar. Amém, amados? Que essa oração encerre essa leitura com o espírito do compromisso e da gratidão. Amém? Nos vemos amanhã. Para quem está no Instagram, vamos continuar na rádio, hein? Instagram, nos vemos amanhã, depois das 7h30, porque eu tenho que abrir a rádio e depois eu venho aqui. Então, primeiro eu abro a rádio, passo as vinhetas todas da rádio e depois a gente só passa a transmissão aqui da palavra, mas a rádio tem outras coisas. Então, confiram conosco. Rádio Belém FM, para quem está aqui no Instagram, e para quem está na rádio, quer ver ao vivo, vai lá no YouTube, eu, Janice Leite, YouTube ou Instagram.